Capítulo 15. Axiomas herméticos. Quando não acompanhada por uma manifestação e uma expressão em ação, a posse do conhecimento em nada difere do acúmulo de metais preciosos. Uma coisa inútil e tola. O conhecimento, como a riqueza, a posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como o acúmulo de metais preciosos, uma coisa vã e tola. Como a riqueza, o conhecimento é destinado ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que a viola sofre em razão de seu conflito com as forças naturais, ou Kybalion. Os preceitos herméticos, conquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, por razões que já expusemos aqui, nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos. Se pode ver na referência ao Kybalion da citação na página anterior, que a estabelece categoricamente. O conhecimento sem o uso e a expressão é uma coisa vã, que não traz nenhum bem ao seu possuidor ou à raça. Guarde-se o leitor contra a avareza mental e expresse em ação aquilo que tiver aprendido. Estude os axiomas e aforismos, mas não deixe de praticá-los. Apresentamos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos extraídos do Kybalion, com alguns comentários explicativos acrescentados a cada um. O leitor deve fazer o mesmo, praticando-os e usando-os, porque eles nunca lhe pertencerão, de fato, enquanto não tiverem sido usados. Para mudar a vossa disposição de espírito ou vosso estado mental, mudai vossa vibração. Ou Kybalion. Todos podem mudar suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando deliberadamente a atenção no estado mais desejável. A vontade dirige a atenção, e esta muda a vibração. Cultivem a arte da atenção por meio da vontade, e desse modo encontrarão o segredo do domínio dos humores e dos estados mentais. Para destruir um índice desagradável de vibração mental, colocai em operação o princípio da polaridade e concentrai-vos no polo oposto ao que desejais suprimir. Destruir o desagradável mudando sua polaridade, ou Kybalion. Esta é uma das fórmulas herméticas mais importantes. Baseia-se em verdadeiros princípios científicos, mostrando-lhes que um estado mental e o seu oposto nada mais são do que os dois polos de uma só coisa, e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Esse princípio é conhecido pelos psicólogos modernos, que o aplicam para a eliminação de hábitos desagradáveis, pedindo a seus discípulos que se concentrem na qualidade oposta. Se forem acometidos pelo medo, não percam tempo tentando destruir este medo, mas cultivem a qualidade da coragem e verão que o medo desaparecerá. Muitos escritores exprimiram essa ideia de modo incisivo, usando o exemplo do quarto escuro. Uma pessoa não precisa matar a escuridão, basta abrir as janelas e deixar a luz entrar, fazendo com que a escuridão desapareça. Para destruir uma qualidade negativa, ela deve concentrar-se no polo positivo dessa mesma qualidade, e as vibrações passarão gradualmente do negativo ao positivo, até que, finalmente, tal pessoa ficará polarizada no polo positivo e não no negativo. O contrário também é verdade, como muitos tiveram a má sorte de descobrir quando se permitiram vibrar em demasiada constância no polo negativo das coisas. Pela mudança de polaridade, podemos dominar nossos defeitos, mudar nossos estados mentais, refazer nossas disposições de espírito e levar à edificação de um caráter. Grande parte do domínio mental dos hermetistas avançados deve-se a essa aplicação de polaridade,
que é um dos aspectos mais importantes da transmutação mental. Tenham em mente o axioma hermético, já aqui citado, que diz: a mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. O Kybalion. O domínio da polarização é o domínio dos princípios fundamentais da transmutação mental, ou da alquimia mental, porque, a não ser que a adquira a arte de mudar sua própria polaridade, ninguém poderá viver em seu entorno. A compreensão perfeita desse princípio tornará a pessoa apta a mudar sua própria polaridade, bem como a dos outros, caso se disponha a dedicar parte do seu tempo ao estudo e à prática necessários para possuir tal arte. O princípio é verdadeiro, mas os resultados obtidos dependem da paciência e da prática persistente do estudante. O ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte da polarização. O Kybalion. Como explicamos em capítulos anteriores, os hermetistas ensinam que o princípio do ritmo se manifesta tanto no plano mental quanto no plano físico, e que a extraordinária sucessão de humores, sensações, emoções e outros estados mentais deve-se à oscilação para trás e para frente do pêndulo mental, que nos leva de um extremo de sensação a outro. Os hermetistas também ensinam que a lei da neutralização habilita a pessoa a superar, em grande parte, a ação de ritmo na consciência. Como explicamos, há um plano superior de consciência, do mesmo modo que um plano inferior intermediário, e o mestre, ao elevar-se gradualmente ao plano superior, obriga a oscilação do pêndulo mental a se manifestar no plano inferior. Durante esse tempo, ele, que alcançou o plano superior, fica livre da consciência da oscilação de retorno do pêndulo. Isso acontece mediante a polarização do ser superior, elevando-se assim as vibrações mentais do ego, acima daquelas do plano ordinário de consciência. Isso é semelhante a elevar-se acima de uma coisa, deixando-a passar por baixo de vós. O hermetista avançado polariza-se no polo positivo do seu ser, o polo do eu sou, e não no polo da personalidade, e pela recusa e negação da ação de ritmo, eleva-se sobre seu próprio plano de consciência e, permanecendo-se firme em sua manifestação do ser, permite que o pêndulo oscile para trás, no plano inferior, sua polaridade. Isso pode ser realizado por todas as pessoas que atingiram qualquer grau de autodomínio, quer compreendam a lei, quer não. Tais pessoas simplesmente se recusam a deixar-se mover pelo pêndulo dos humores ou emoções, e, afirmando categoricamente sua superioridade, permanecem polarizadas no polo positivo. O mestre, sem dúvida, obtém um grau de eficiência muito maior, pois entende a lei que está dominando por uma lei muito superior, e pelo emprego da sua vontade, alcança um grau de equilíbrio e tenacidade mental, quase impossível de crer pelos que se deixam oscilar para frente e para trás pelo pêndulo mental dos humores e emoções. Contudo, não se esqueça de que, na verdade, você não destruirá o princípio do ritmo, pois ele é indestrutível. Você pode simplesmente sobrepujar uma lei contrabalançando-a com outra, e desse modo, assim, manter-se em equilíbrio. As leis de equilíbrio e contrapeso estão em ação tanto nos planos mentais como nos físicos. E a compreensão dessas leis habilita o homem aparentemente a destruir as leis, quando na verdade ele nada mais faz além de contrabalançá-las. Nada escapa ao princípio de causa e efeito, mas existem muitos planos da causalidade, e é possível usar as leis do plano superior para sobrepujar aquelas no plano inferior. O Kybalion. Graças à compreensão das práticas de polarização, os hermetistas elevam-se a um plano superior da causalidade, e assim
contrabalançam as leis dos planos inferiores da causalidade. Elevando-se sobre o plano das causas ordinárias, tornam-se, eles mesmos, até certo ponto, causas, em vez de meras coisas causadas. Por serem capazes de dominar seus próprios humores e sentimentos, e por conseguirem neutralizar o ritmo, como já explicamos, eles podem escapar de grande parte das operações de causa e efeito do plano ordinário. As massas populares deixam-se conduzir obedientes a seus guias, às vontades e desejos das pessoas mais fortes que elas, aos efeitos das tendências hereditárias, às sugestões dos que as rodeiam, e a outras causas exteriores que tendem a movê-las no tabuleiro de xadrez da vida, como simples peões. Elevando-se sobre essas causas passíveis de influenciá-los, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental, e dominando seus humores, seus impulsos e sentimentos, criam para si próprios novos caracteres, qualidades e poderes que lhes permitem, desse modo, dominar seu entorno habitual e se transformar em, assim, praticamente jogadores em vez de simples peões. Essas pessoas ajudam a jogar o jogo da vida de maneira consciente, sem que nada as mova nem as leve para lá e para cá por meio de influências, poderes e vontades superiores. Usam o princípio de causa e efeito, em vez de serem por ele usadas, seguindo em frente com mais força e vontade. Sem dúvida, até os maiores mestres estão sujeitos ao princípio, tal como se manifesta nos planos superiores, nos planos inferiores de atividade, porém, são mestres em vez de escravos, como diz o Kybalion. Os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima, mas no seu próprio plano e nos que lhes são inferiores, governam e dão ordens. E assim fazendo, formam uma parte do princípio, sem se oporem a ele. O sábio concorda com a lei, e compreendendo seu movimento, ele o executa, em vez de ser o seu escravo. Do mesmo modo que o hábil nadador faz seu caminho, neste e naquele sentido, conforme a sua vontade, sem ser como pedaço de madeira que, sem condições de escolher, é levado ao sabor das ondas. Assim é o sábio em comparação com o homem comum. E, contudo, tanto o nadador e a madeira, como o sábio e o ignorante, estão sujeitos à lei. Aquele que a compreende isso está, sem dúvida nenhuma, no caminho que leva à maestria. O Kybalion. Em conclusão, permiti-nos chamar vossa atenção para o axioma hermético. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. O Kybalion. No axioma acima, os hermetistas ensinam que a grande obra de influenciar o próprio entorno é realizada pelo poder mental. Sendo o universo totalmente mental, é evidente que só pode ser regido pela mentalidade. E nessa verdade contém a explicação de todos os fenômenos e a manifestação de todos os diversos poderes mentais que vêm atraindo tanta atenção e têm sido tão estudados nesses primeiros anos do século XX. Por baixo e por trás dos ensinamentos dos diversos cultos e escolas, permanece sempre constante o princípio da substância mental do universo. Se o universo é mental, em sua natureza substancial, segue-se que a transmutação mental pode mudar as condições e os fenômenos do universo. Se o universo é mental, segue-se que a mente será o poder mais elevado que influencia seus fenômenos. Se essa verdade for bem compreendida, então se conhecerá a verdadeira natureza de tudo aquilo que se costuma chamar de milagres e prodígios. O todo é mente. O universo é mental. O Kybalion. Fim.